Louvado seja o Senhor. Você pode te assentar um instante. Estamos dando continuação a esta série tão especial, Uma Vida que Vale a Pena. Temos nos proposto a poder falar desse assunto, porque todos nós temos uma vida, mas começamos dizendo: o que é a vida? E para que essa vida valha a pena, quais são as coisas que nós temos que compreender da parte de Deus? Então vemos tecendo todo um caminhar já durante todas estas semanas, e hoje queremos estar fazendo o encerramento desta série com algo que é fabuloso, envolvido com uma causa maior. Uma vida que vale a pena é uma vida que está envolvida com uma causa maior. Você pode me ajudar? Diga isso para alguém do seu lado aí, vai. Você achou que eu ia repetir, né? Você estava desligado. Dessa vez eu te peguei. Uma vida que vale a pena é quando nós estamos envolvidos com uma causa maior. Agora que a cola ajuda aí, vai. Aleluia. Abra sua Bíblia, livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Nós vamos pegar o finalzinho do versículo 14, porque na realidade eu quero conversar com vocês sobre a história de Esther. E quando nós falamos de estar envolvido numa causa maior, o melhor personagem que me ocorreu foi a rainha. E talvez nós tenhamos muitas lições para tirar com ela, e mais do que entender a história dela, nós podemos nos entender e entender a nossa história dentro de um contexto que Deus tem colocado cada um de nós. Talvez Deus não me chamou para ser rainha, talvez Deus não chamou você para ser rainha, mas pode ser que nós sejamos rainha em algum lugar. Então esse texto do livro de Esther diz o seguinte: aqui é Mardoqueu, como se fosse Deus, o Espírito Santo, falando com a Esther. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aleluia. Fecha um pouquinho os teus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nessa noite tão especial, num assunto, Senhor, Deus, que tem constrangido meu coração, e que sei, Senhor, que essa situação no meu coração vem de Ti. Sei que isso é que Tu tens para cada um de nós como Teu povo, como verdade que liberta, neste vale do Amesque. Pai, em nome de Jesus, dá-nos compreensão para além da nossa mera compreensão humana, dá-nos compreensão em nosso coração, que o nosso espírito possa ter revelação, e assim, Deus, podermos cumprir com aquilo que Tu tens colocado nas nossas vidas. É o meu clamor, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se nós formos pegar o livro de Esther, a partir do capítulo 1, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. Se você depois quiser ler todo o livro, vai ser muito legal. Mas no capítulo 1, nós já vemos uma situação onde o rei Assuero, ou conforme a tradução, o rei Xerxes, é o mesmo nome, é o mesmo cara, só as traduções diferentes. Ele está no seu 3º ano de reinado. E ele tinha um reinado tão majestoso, tão suntuoso, que ele resolveu celebrar 3 anos, trazendo todos os príncipes das províncias. Eram 127 províncias, desde a região da Índia, gente, lá na Ásia, correndo por toda a região da Ásia, até chegar na Etiópia. É alguma coisa como Irã, Iraque, Arábia Saudita, Egito. Toda essa região era a região que Assuero estava governando. E ele chama os seus principais príncipes, e por 180 dias, ele está celebrando e mostrando o poder, e ostentando a grandeza do seu império. E no final desses 180 dias, ele faz uma semana de festa para todo o povo da cidade de Suzã, da capital do império. E ele traz todo mundo, e por 7 dias, a comida à vontade, a vinho à vontade, tudo que tem de melhor. Diz o capítulo 1, que eram servidas nas taças de ouro do rei, a riqueza e a suntuosidade por todos os lados, e era para todo mundo ficar absolutamente à vontade, que era para ter para todos, não devia ter escassez.
E o rei faz isso na frente dos seus príncipes. E depois de 7 dias de festa, o rei, a essas alturas, já estava bem alegrinho. E aí ele chega um momento e diz assim: agora chame a rainha. Eu vou colocar a rainha aqui porque era uma mulher linda e ele queria mostrar o seu troféu. E aí o fato é que ele manda chamar a rainha, mas a rainha não vem. E aqui nós começamos a perceber algumas coisas. A rainha Vasti, eu acredito, tinha 2 motivos para não comparecer, mas são 2 motivos muito comuns também na nossa vida. Motivos que estão corriqueiramente cercando a nossa história. Viver a vida segundo as suas próprias prioridades e envergonhar-se do rei. O conceito de viver a vida segundo as suas próprias prioridades é que o próprio capítulo 1 de Esther está relatando que enquanto a festa do rei acontecia uma festa que Vasti estava dando para todas as mulheres do reino. A ideia é assim: Assuero, você faz as tuas coisas, eu faço as minhas. Você cuida das tuas coisas, eu tenho responsabilidades, então eu vou cuidar das minhas coisas também. Ela estava seguindo a sua vida, segundo as suas responsabilidades. E de repente o rei a manda chamar. Mas a prioridade dela é outra. Não é isso que me interessa, o que me foi dado é isso. É esta festa com as mulheres. Então é aqui que eu vou ficar. Ela só se esqueceu de que quem estava lhe chamando era o rei. As suas prioridades não podiam estar desconectadas às prioridades do imperador, daquele que estava sobre todas as coisas. Então, nessa primeira situação, ela tinha uma vida própria, uma vida particular. Quantos de nós, gente, vive a sua vida? E a gente gosta de brincar dessa coisa chamada vida, né? Eu cuido da minha, você cuida da sua, você cuida da sua, eu cuido da minha. E cada um de nós está cuidando da sua própria vida, e isso não há problema. Você ter prioridades, não há problema. O problema é quando as suas prioridades e o cuidado com a sua vida não levam em conta aquilo que o Rei Todo-Poderoso está fazendo ou aquilo que Ele está chamando. Então Deus faz alguma coisa, mas nós continuamos querendo viver o nosso mundo, a nossa festa, o nosso plano, as nossas coisas. E aqui Vasti se desconectou de quem era o rei. Nós não podemos nos desconectar de Deus que tem nos chamado. Mas a segunda coisa, além de cuidar da sua vida e ter as suas próprias prioridades, eu acredito que Vasti sentiu vergonha do rei. Pensa aqui comigo, 7 dias de festa. A bebida à vontade. O rei já estava trocando Jesus por Genésio. Aí, de repente, ele manda chamar a rainha, para poder mostrar a rainha, que a rainha era bela. E se você já conviveu com alguém que gosta de beber, sabe que quando bebe demais, começa a fazer fiasco, não é? Começa a beber demais e vai ter confusão. E eu acredito, a Bíblia não está dizendo, mas eu acredito que Vasti olhou para aquilo e falou: eu vou lá, ele vai me fazer passar vergonha. Eu aqui não vou não. Teve vergonha do rei. Sabe, esse rei era um rei que se embriagava, de fato. Mas a ilustração disso é que nós também temos um rei. O nosso rei é o Todo-Poderoso. E ele não se embriaga. No entanto, muitas vezes as pessoas têm vergonha de assumir o seu Deus, têm vergonha do Evangelho, têm vergonha das manifestações do poder de Deus, têm vergonha de testemunhar o nome de Jesus, têm vergonha de poder assumir: eu sou cristão. Estão escondidos ali, isolados no seu mundo, tem a sua fé de fórum íntimo, mas ninguém descobre. Se alguém passar o olho e disser: olha, não, aqui não tem. Por quê? Porque se disfarça absolutamente muito bem. Por quê? Porque tem vergonha, preocupado com o que os outros vão dizer, ou coisas parecidas. Tem um texto muito legal no livro de Lucas, que diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Se eu me envergonho de Deus, Deus há de se envergonhar de mim. Essa é a expressão que o texto está dizendo. E sabe, quando eu olho para esse texto, eu vejo um chamado de Deus para que nós possamos amadurecer.
Quando eu olho para esse texto de ter vergonha de Deus, eu começo a me reportar ao conceito, gente, de um namoro juvenil. Namoro de dois jovenzinhos. E muitas vezes acontece do moço olhar para a moça e se encantar com a moça. Só que a turma não gosta da moça. Então, ele não faz questão de apresentar para a turma. De repente, tem aqui a moça, mas chegar os pais. Não, eu não faço questão de apresentar. Tem alguma situação que de repente a mulher, ela é, muito legal, mas não é assim tão bem afeiçoada. Então, ele não quer estar perto, não quer que os outros percebam. Ele quer curtir, mas não quer que os outros percebam. Então, ele diz, olha, vai na frente, depois eu te encontro. Essa situação de ter vergonha, de apresentar quem você ama. E a gente costuma dizer que se esse negócio continua, cai fora que isso é laço, não vai dar certo. A gente tem que ter orgulho de quem a gente ama. Só que essa expressão de que, eu vou ficar preocupado com o que o outro vai dizer, eu vou ficar preocupado com o que a família vai dizer, eu vou ficar preocupado com o que o papagaio do vizinho vai dizer. Sabe, enquanto se vive esse amor juvenil, não se assume um compromisso, não se assume um pacto profundo, dizer estou contigo, e junto contigo nós vamos poder construir alguma coisa. Aqui o texto estava falando mais ou menos uma coisa parecida com isso, a vergonha de podermos estar com Deus. Paulo diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder para salvar todo aquele que crê. Aqui Deus está dizendo assim, Paulo está dizendo assim, olha, eu não vou me envergonhar disso, isso para mim é alegria, isso para mim é honra, isso para mim é satisfação. Só que eu vejo hoje muitas pessoas, e nós estamos falando de estar envolvido numa causa maior, muitas pessoas que têm vergonha de assumir um posicionamento cristão, diante de pautas que estão diante de nós todos os dias. Nós nos calamos, nos escondemos, por quê? Porque temos vergonha de assumir uma posição. Aqui Vasti teve vergonha do rei. Muitas vezes nós vemos cristãos tendo vergonha de Deus, ou vergonha daquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus disse, está dito. Deus falou, está falado. A nossa parte é, eis-nos aqui. Vasti não reconheceu que quem estava lhe chamando era o rei. Se Deus nos chama, nós prontamente devemos estar lá. Amém? Agora nessa situação, nós vamos ver que Deus continua operando, que Deus continua atuando, e Deus sempre vai colocar os seus em lugares estratégicos. Deus vai criar ocasiões para colocar os seus em lugares específicos e lugares chaves. Veja, quando Vasti, que era a rainha, ela se rebelou contra o rei e disse, eu não vou, o rei ficou furioso com ela, e a depôs da sua função. Então, houve uma vacância no cargo de rainha, ficou vago, não tinha mais ninguém ali para ocupar aquilo. E aí se fez um grande concurso de toda essa região do Império Medo-Persa, um grande concurso de Miss. E no meio desse processo, desse concurso, uma foi escolhida. Sabe quem foi escolhida? Esther. Uma mulher do povo de Deus, que estava dentro daquele império. O rei não sabia quem ela era, mas Deus sabia quem ela era. E agora Deus colocou alguém para que pudesse o representar no império mais poderoso da face da terra daquele tempo. Sabe, Deus sempre vai colocar pessoas em lugares chaves. Nós temos que ter ciência de que Deus pega cada um de nós como emissários do seu reino e nos dá influência para que o seu nome possa ser representado. O lugar que você se encontra, o lugar que você trabalha, a sua roda de amizade, o lugar onde você tem uma influência, você só está ali porque Deus tem te colocado ali para cumprir um propósito, para estabelecer a partir da tua vida a vontade dEle sobre toda a terra. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, nós temos que salgar essa terra, e para isso, Deus chama sais, eu, você, e nos coloca em lugares específicos. E quando a gente olha para essa situação, é importante a gente perceber, aquela moça Esther, ela foi escolhida no meio de tantas, foi quase um ano de preparação,
E de repente ela chega no reino, gente. Agora ela é coroada rainha do Império Medo-Persa. Uau, não era pouca coisa. Olha quanta coisa boa agora ela tinha à disposição. Aleluia. Mas ela não podia esquecer que era Deus quem a tinha colocado para que pudesse representar. Você tem direito de usufruir tudo aquilo que está à tua mão. Escute, Deus colocou ela como rainha, o reinado estava diante dela. Ela podia usufruir tudo. Usufruir é lícito. Vai, aproveita, usufrua. Viva isso com intensidade. Mas não se esqueça que o propósito de você estar ali não é apenas para que você usufrua. O propósito de você estar ali é para que no momento em que Deus lhe chamar, você esteja pronto para dizer, eis-me aqui, e assumir um posicionamento cristão diante daquela situação. Amém? É viver uma causa que vai para além de mim mesmo, é estar envolvido numa causa maior. Muitas vezes nós acabamos sucumbindo a algumas coisas que eu separei aqui com um subtítulo que no palácio é fácil a gente esquecer dessa causa maior. Pensa comigo. Primeiramente, Esther estava no meio do glamour. Ela era rainha. Gente, onde ela passava as pessoas se dobravam. O que ela falava era lei. As pessoas corriam atrás para poder fazer as coisas do jeito que ela queria. Tudo o que ela quisesse estava à sua disposição. O glamour estava com ela. Tem uma expressão muito legal que diz assim, e que não é à toa, as coisas boas da vida. Ela estava aproveitando as coisas boas da vida. E leve esse nome, as coisas boas da vida, porque de fato estas coisas são muito boas. Já pensou nisso? De fato estas coisas são muito legais. Não é bom você poder ter uma casa? Não é bom você poder ter um carro para você poder entrar, vir para a igreja ou para onde você quiser ir? Não é bom você ter aqui um mar aqui do lado para você poder usufruir à vontade? É bom e barato, né? É duas coisas melhores ainda. Não é bom você poder ter recurso para poder comprar uma roupinha legal? Não é bom você ter recurso para comprar uma bolsa e um sapato bonito para sua esposa? Não é bom você poder ter um dinheirinho para poder fazer uma viagem? Tudo isso é muito bom. Isso dentro da nossa realidade. Mas talvez a gente vai entrar um pouquinho mais e está lá o Neymar comprando um iate para dar uma voltinha no mar, lá 1 ou 2 vezes por ano. Ele tem esse direito, ele pode fazer isso, o dinheiro é dele, e ele pode usufruir das coisas boas que o dinheiro pode comprar. Tudo isso, gente, é lícito. No entanto, estas coisas, elas são tão boas da vida, que acabam às vezes nos distraindo de que o propósito para o qual existimos não é somente usufruir estas coisas, mas é cumprir com um chamado. Então, o glamour, a coisa muito boa, muitas vezes uma vida tranquila e sossegada, pode ser uma armadilha para você não perceber aquilo que Deus tem para você. E inconscientemente você sucumbir à ideia de viver os teus próprios planos, os teus próprios sonhos. Sabe, essa ideia de glamour ou de palácio é a igreja. Um lugar maravilhoso que Deus projetou para que a gente possa estar juntos. Não é um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer. Isso é maravilhoso, não existe lugar melhor para estar do que dentro da igreja, gente. Não tem lugar melhor para criar os nossos filhos do que dentro da igreja. Não tem lugar melhor para você construir amizades que sejam saudáveis, de pessoas que te amem e que torçam por você. Ah, pastor, mas a igreja tem pessoas que são diferentes disso? Tem pessoas em todos os lugares, mas por mais imaturas que sejam as pessoas, é o melhor lugar para você estar. Bem feito, muito bom, maravilhoso, bem-aventurado é você que está frequentando, está participando, está construindo a sua vida dentro da igreja. Só que veja, igreja é palácio. Igreja é um lugar onde você está recebendo absolutamente de Deus. Mas igreja não é tudo. A igreja tem o seu papel, mas quando você sai daqui lá para fora, aqui você vem e recebe, mas quando você sai, você vai para o campo missionário. Aqui não é um lugar de chegada, aqui é um lugar de partida.
você recebe para ir, porque se você vem apenas para receber e para ficar, você está vivendo um palácio, e o palácio pode estar roubando de você o conceito do para que você existe, e qual é a causa maior que você tem que estar envolvido. Segunda situação que o palácio, ele nos engole, dentro dessa perspectiva de glamour e tudo mais, é que Esther estava desavisada, ou desinformada a respeito de um decreto que o rei tinha liberado, um decreto de que todo o povo judeu haveria de ser morto, e ela estava dentro do palácio, ela era judia, mas ela não sabia do que acontecia lá em volta, sabe, às vezes a gente está no palácio, às vezes a gente está vivendo a nossa vida, às vezes a gente está vivendo o mundo de igreja, e a gente fica desconectado com tudo o que está acontecendo à nossa volta, sabe a expressão que lá fora, tudo acontecendo, e às vezes a gente fica aqui na praça dando milho para os pombos. A expressão é: não podemos estar desconectados. Você não pode ser um crente ou um cristão bitolado. Você tem que estar atento ao que acontece no mundo e ser resposta para o mundo, resposta de Deus para aquelas necessidades. Então, muitas vezes o palácio pode roubar o verdadeiro sentido desta causa maior. E para concluir esse conceito, eu quero te dizer assim: Davi caiu foi no palácio, não foi na guerra. Quando nós estamos em guerra, nós estamos com as nossas atenções todas ligadas, nós estamos com as nossas armas em riste, estamos atentos a tudo que nos cerca. Mas quando você vai para o palácio, você relaxa, você descansa, você fica mais conivente com as coisas que vão acontecendo. E no caso de Davi, conivente com o pecado. Se você se desconecta de uma causa maior, escute, é possível que em algum momento você passe a ser o centro do teu próprio universo, e tudo tem que girar em torno de você. Então, você relaxa e acaba dando lado para algumas coisas que não são boas. Então, atenção, o palácio é maravilhoso, Deus nos coloca lá, mas nos coloca lá para cumprirmos um propósito, representarmos a Ele. Não podemos deixar que o glamour do palácio, que a grandeza e a graciosidade de Deus conosco de todos os dias, possa ser confundida, e a gente achar que tudo isso é para que eu usufrua e esqueça-me de tudo o resto. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Se cair um alfinete, a gente escuta hoje, né? Glória a Deus. Nessa sequência, nós vemos que Esther estava lá no palácio, e ela ficou um pouquinho desligada. Então Mardoqueu, que era aquele que havia criado a Esther, e aqui para nós, ele é uma expressão do próprio Espírito Santo, ele começa a gerar algo de desconforto com a Esther. Todo dia ele saía, ia para o palácio, lá no palácio ele falava com a rainha. Quando aconteceu esse decreto de que o povo judeu haveria de ser exterminado em determinada data, Mardoqueu rasga as suas vestes, se veste de sacos e coloca cinza sobre a cabeça. Isso era sinal de humilhação, isso era um sinal de quebrantamento, de arrependimento. E aí ele chega na porta do palácio, mas ele não pode entrar no palácio daquele jeito. Mas todo mundo sabe que ele era como se fosse o pai da rainha. E o pai da rainha está lá fora, vestido de mendigo. O pai da rainha está lá fora, passando vergonha. O pai da rainha está lá, envergonhando a rainha. Mas ele não pode entrar. Sabe, o Espírito Santo quer nos deixar desconfortáveis com a posição de palácio. Mardoqueu sabia do que estava acontecendo. Sabia do edital do rei, sabia que a matança poderia acontecer. Esther não. Então ele incomoda Esther a partir de uma situação de quebrantamento e humilhação. E nessa situação, gente, quantas e quantas vezes nós somos quebrantados, nós somos confrontados, nós somos envergonhados, nós somos incomodados pelo Espírito Santo de Deus, para a gente não viver a nossa vida regalada e esplendidamente. Está tudo bem, mas de repente Deus coloca coisas na nossa vida, para justamente fazer os nossos olhos se abrirem. Gente, partilhei com vocês já, fiz uma viagem agora para a África, começo desse ano, voltei de lá,
com uma consciência muito clara a respeito de riqueza, gente. A gente não precisa de tanta coisa para viver. A gente não precisa ficar gastando tanta coisa com coisas que não levam a lugar nenhum. Sabe, voltei de lá percebendo pessoas gastando tanto dinheiro em algumas coisas, e o outro olhava e achava aquilo ridículo. Nos encontramos no aeroporto em Addis Abeba, em Etiópia, e aí você via a pessoa lá que tinha gasto um monte no seu look, e do outro lado um cara lá só com uma toga, aí o outro com uns dread, o outro com um chinelo de dedo, o outro com outra coisa. O universo era grande, e tudo aquilo que tinha investido, sabe o que valia ali naquele lugar? Nada. Gastou um monte de dinheiro para quê? Para nada, porque o que é estas coisas que nós temos, gente? Tudo isso vai. Eu descobri que há necessariamente lugar no nosso coração para a gente melhorar a nossa generosidade. Nós precisamos ser mais generosos. Eu preciso, você precisa, a igreja de Cristo precisa. Nós aqui da Verdade que Liberta precisamos aprender a maior generosidade. Não dá para a gente ficar vivendo em função das riquezas. É muito pouco gastar a sua vida para adquirir riquezas para seu uso exclusivo, para seu egoísmo. É muito pouco. Sabe, a gente tem falado aqui muitas vezes de dízimos, de ofertas, e temos insistido de que não podemos confundir. Dízimo é 10% da minha renda, isso é minha obrigação. A oferta é o que excede a isso, o que vai para além. Mas muitas vezes nós queremos ofertar, mas a nossa oferta é quase como uma esmola. Veja, eu não estou criticando você, eu estou lhe desafiando a você enxergar uma coisa para além do mundo do palácio que talvez você possa ter se colocado. Deus não precisa das nossas esmolas, as pessoas não precisam da nossa esmola, as pessoas não vão precisar que nós fiquemos conduídos por ela. Quem precisa disso somos nós. Nós temos que crescer em generosidade, nós temos que aprender a dar, nós podemos fazer algo a mais do que estamos fazendo. Na caminhada, a vida inteira nós somos muito fiéis ao Senhor no que diz respeito às nossas contribuições. Tanto aos nossos dízimos, às nossas ofertas. Nossas crianças cresceram aprendendo isso, desde cedo sendo fiéis. Mas sabe, sempre fomos muito prontos em poder ofertar quando havia alguma causa específica. O que precisa? Vai precisar de um púlpito novo. Amém, pastor, eu contribuo. Vai precisar de uma iluminação. Ok, pastor, eu contribuo. E movido por coisas, muitas vezes contribuímos. Vamos comprar um lugar. Amém, pastor, eu contribuo. Contribuições significativas e generosas. Mas deixa eu te dizer, muito tempo, o meu coração ficou focado nisso. E meus dízimos estavam corretos, mas as minhas ofertas eram pequenas. E eu entendi Deus me desafiando para dizer, olha, você precisa dar um passo para além disso. O Espírito Santo incomodando para dizer, ei, essa não é a minha porção. Dízimo é porção do Antigo Testamento, Novo Testamento. O dízimo é só o parâmetro para onde você vai caminhar. Não é para menos, é para mais. E aí a gente começou a caminhar. E eu lembro uma ocasião que eu já morava aqui em Araranguá, onde Deus nos inquietou e nós fomos para Brasília num congresso. E um congresso muito bom, mas eu vou te falar a verdade, eu só fui para aquele congresso. E a Sara fomos para lá, porque nós tínhamos consciência de que Deus tinha nos chamado para darmos uma oferta generosa. Uma oferta generosa, sem um motivo específico, mas pela prontidão de reconhecer Deus em todas as coisas. Foi maravilhoso. E de lá para frente, gente, os nossos caminhos, eles têm que ir crescendo. Nós vamos para 30 anos de casamento. Nós vamos para quase 30 anos de conversão. A disposição do nosso coração tem que melhorar, cada dia mais. Agora nós estamos para dar, gente, a maior oferta que nós já demos. Sabe, e quando eu te falo isso, eu não estou te falando para que você olhe para mim e diz assim, o pastor está falando para dizer o que ele está fazendo. O que a tua mão esquerda fizer, a mão direita não fica sabendo. Deixa eu te contar, esse texto é mal interpretado. Porque o mesmo texto diz assim, quando você orar, entra no teu quarto para orar em secreto. Então a gente não pode orar na igreja? Pode ou não pode? Claro que pode. Então, com relação à contribuição, só está dizendo assim, a motivação do seu coração não deve ser para aparecer.
A motivação do seu coração deve ser para agradar a Deus e ser generoso em tudo que você faz. Então, quando eu partilho isso, eu quero te instruir, eu quero te encorajar. Quando o Espírito Santo nos incomoda, porque nós não podemos ficar presos na nossa avareza. E quando alguém é generoso, a nossa avareza se incomoda e a gente fica perturbado com a generosidade dos outros. Como povo de Deus, nós precisamos ser generosos abundantemente. Amém? O Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo nos inquieta. É tempo de darmos passos sobre isso. Sabe, o Espírito Santo volta e meia me coloca em algumas situações, onde eu entro em algumas famílias, entro em alguns lares e descubro o que é um lar sem Jesus. Sabe, quando eu entro em algum lugar e vejo pessoas tentando encontrar paz e felicidade em coisas que vão ser vãs. Quando eu vejo o que uma pessoa faz com a sua vida quando ela não tem Jesus. Sabe, quando eu olho para estas coisas, eu vejo o Espírito Santo me incomodando, dizendo assim: você tem uma missão, não esquece do que tem que ser dito. Eu estava gravando um programa para televisão, uma série de programas da televisão, e chegou um momento onde eu fiquei um pouco inquietado. Eu falei: Senhor, será que o que eu falo é relevante? Será que aquilo que eu estou dizendo vai ajudar alguém? Será que vale a pena eu continuar por causa do desgaste que exige tudo isso? E aí eu esperava a Sara se arrumar no salão, e algumas madames começaram a conversar. E aí a conversa era assim: ai, comprei um cachorrinho assim, assim, assim. Ai, que legal, o meu também. Gente, amo cachorro, vocês sabem, sou um amante de animais, gosto demais, tenho 2 lá em casa, estou bem feliz com isso. Não é do cachorro que eu quero te dizer, deixa eu ver se eu consigo ilustrar. Ai, mas o meu cachorro é tão legal. Ai, eu comprei uma fraldinha para ele, assim, para estar comigo. Onde eu vou, eu levo ele junto. Eu escutando, tá bom. Aí, de repente, foi assim: ah, não, meu cachorro, às vezes meu marido fica com ciúme, porque eu fico mais com o meu cachorro do que com ele. Eu falei: epa. Aí a outra começou a dizer assim: não, quando eu chego, o meu cachorro me recebe com alegria. Aí é uma festa, os meus filhos são os ingratos. E eu: opa. E aí a conversa foi no salão, gente. E foi. E elas não tinham pressa de sair dali, então o assunto foi. E foi. E foi. Quando a Sara ficou pronta, eu fui gravar um programa com tanta convicção no meu coração, que eu tinha coisa de verdade para poder abençoar. Eu tinha um discurso divino para poder abençoar a vida das pessoas. Às vezes você é incomodado com algumas coisas que acontecem, porque você foi chamado para resolver estas coisas. Sabe, Deus nos inquieta para a gente não viver o nosso mundinho, para a gente continuar crescendo rumo ao Senhor, para uma causa maior do que a nossa mesma, para viver uma causa que vai para além. Amém? Glória a Deus. Sabe, só que de repente chegou a grande encruzilhada na vida da Esther. Chegou o fato de que Mardoqueu chamou ela e disse assim: olha, o edito foi dado, e agora todo Israel vai ser morta. Todo mundo que é povo judeu vai ser exterminado. E a coisa está complicada. E aí a Esther acaba entrando numa encruzilhada, gente. A primeira encruzilhada dela, ela passou a novamente olhar para a sua própria vida. Preocupação consigo mesmo. E preocupar-se consigo mesmo é uma responsabilidade de cada um de nós. Se você não se preocupar com a sua vida, quem vai se preocupar? Então você tem que se preocupar. Você tem que se ocupar. Não é ficar ansioso com o que há de ser, mas você tem que planejar a sua vida, você tem que organizar a sua vida. E aqui nesse momento, quando Mardoqueu chama a Esther e disse: olha, vai acontecer isso, veio o choque dela ter que cuidar da sua vida. Gente, ela falou pro pai: olha, faz 30 dias que o rei não me chama, e ninguém pode chegar na presença dele, porque se chegar na presença dele, sem ele chamar ou estender o cetro, vai ser morto. Então nessa hora eu quero que você entenda a preocupação da Esther. Ela estava com medo, gente. Medo de não ser aceita pelo rei. Medo de repente chegar lá e ter o mesmo destino do que a rainha anterior, antecessora. Sabe? Medo de repente perder tudo que ela tinha. Era hora de um posicionamento. Era isso que Deus estava cobrando dela. Mas ela tinha muita coisa a perder. A preocupação: e agora, se eu perder, eu deixar de ser rainha? Se eu deixar de ter todas essas coisas? Sabe, ela tinha medo inclusive de poder morrer. E eu quero te dizer, tudo isso é legítimo, gente. Talvez você em algum momento fique preocupado em perder algumas coisas.
Às vezes você fica preocupado em assumir uma posição, porque o que isso vai implicar? A preocupação, ela faz parte da vida do ser humano, ela é necessária, ela traz saúde. No entanto, havia uma encruzilhada, preocupação consigo mesmo, ou então estar envolvido numa causa maior. E aqui a situação era assim: o decreto foi dado e todo o povo vai ser morto. Se nada for feito, um genocídio vai acontecer. E aí vem essa palavra que nós começamos toda essa discussão essa noite. E foi para isso que Deus te colocou como rainha. Você tem os teus motivos, você tem a preocupação com a tua vida, mas também tem uma situação de uma causa maior. Agora é a hora de você poder olhar para esta causa maior, porque para isso você está aí. Escute o que eu vou lhe dizer: se você usa a sua influência apenas para satisfazer os teus próprios interesses, a sua percepção de reino de Deus, ela é apenas pessoal. Eu vou repetir: se você usa a influência que você tem apenas para adquirir, para angariar, para usar essa influência para si mesmo e para as suas coisas, a sua percepção de reino de Deus é apenas pessoal. A sua oração é mais assim: o pão nosso de cada dia, dai-me hoje. Ao invés de você se preocupar com venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Está sim de gente que tem influência, mas está acovardado, está escondido, está com medo, porque olha para o reino de Deus como uma situação de que tudo orbita em torno de si, e que ele tem que receber, e se ele corre o risco de perder, ele não vai entrar. Aqui é a situação da rainha. Eu posso me preocupar comigo mesmo, mas aqui uma causa maior se apresentou, e então vem a decisão, gente. A decisão está no versículo 16, finalzinho do versículo 16, ela diz assim: então tá bom, eu já entendi, se eu tiver que morrer, então que eu morra. Escute, viva por algo que vale a pena morrer, escolha coisas na sua vida, que você pode dizer, vale a pena morrer por isso. Vale a pena você morrer, gente, por causa do emprego que você tem. Vale a pena você morrer para ter essa roupa ou aquela outra roupa. Vale a pena você morrer para ter razão numa discussão. Vale a pena você morrer apenas para o teu nome ser reconhecido. Se vale a pena, viva por isso. Mas se não vale a pena, se você não está disposto a morrer por isso, abra os teus olhos. Agora, vale a pena você morrer pela sua família? Eu dou a minha vida pela minha família. Eu vou viver pela minha família. Se precisar morrer por eles, eu vou morrer. E se eu estou disposto a morrer por eles, então eu estou disposto a viver por eles. Era o que Esther estava dizendo. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, porque eu vou fazer a coisa certa. Um dia Deus me chamou para poder levar a palavra de Deus, ser uma pessoa que está trabalhando nas coisas dEle. Ele me disse, você cuida dos meus e eu cuido dos teus. Eu disse, estou dentro, Deus. E desde aquele tempo, eu estou gastando a minha vida para falar de Jesus, para viver o reino de Deus e alcançar quantas mais pessoas eu posso. E se eu tiver que morrer por isso, eu vou morrer. Então se eu estou disposto a morrer por isso, então eu vou viver por causa disso, envolvido com uma causa maior. Eu não sou o objetivo final, você não é o objetivo final. Deus nos coloca em alguns lugares para que o seu objetivo possa ser cumprido, para que nós possamos representar a Ele em qualquer situação aonde nós estivermos. Você compreende isso? Glória a Deus. Então eu queria que você ficasse de pé. Eu quero desafiar você a algumas coisas. Primeiro, não viva uma vida vã. Meu querido, é muito pouco você viver para você mesmo. É muito pouco você trabalhar para adquirir para você. É muito pouco você querer gastar os seus dias apenas pensando em você. Viva por uma coisa maior. Esteja atento àquilo que o Espírito Santo incomoda você, sabe? Algumas ocasiões, algumas pessoas chegam para mim, pastor, olha, tem lá passando um pessoal que é dependente químico. Nós precisaríamos fazer alguma coisa. Essa pessoa foi inquieta pelo Espírito Santo, ela foi incomodada pelo Espírito Santo, ela foi despertada pelo Espírito Santo. Eu vou olhar para ela e vou dizer assim, irmão, vamos fazer, vai à frente, vai lá, o que eu posso te ajudar? Mas encabeça esse negócio. Deus incomodou você para fazer isso, não incomodou a mim. Eu estou aqui para te ajudar, mas vai em frente, assume.
A outro, ai pastor, Deus falou comigo para fazer alguma coisa, que bom, Deus falou com você, te incomodou, vamos em frente e vamos fazer. Sabe, tem hora, gente, que nós temos que chegar prontamente, e quando nós acreditamos em algumas coisas, nós somos inteiramente daquele lugar, nós investimos naquele lugar, nós pagamos o preço por que for necessário, nós vamos enfrentar os desafios que forem necessários, as oposições necessárias, porque nós fomos chamados para fazer uma obra, representar Deus, e representar Deus tem muitas maneiras. Então, o que o Espírito Santo inquieta você? Eu quero te desafiar a você viver por uma causa maior, e não existe causa maior do que reino de Deus. Não existe causa maior, gente, do que viver pelas coisas de Deus, pelas coisas que Cristo fez. Jesus morreu numa cruz por uma causa maior, que sou eu e você, é a nossa salvação. E se Ele estava disposto a morrer, pagar esse preço para viver esta causa, nós temos que estar prontos para viver a mesma causa. Amém? Feche um pouquinho os teus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez você tenha vivido a sua vida, você talvez esteja vivendo um tempo de sucesso, um tempo de progresso, talvez um tempo de lutas, um tempo de batalhas. Somos tantos aqui, cada um de nós tem a sua individualidade e o seu tempo, mas eu quero te dizer que todos nós fomos chamados para ocuparmos uma posição e usufruirmos de tudo que Deus nos deu, mas reconhecermos que o que Ele nos deu é para cumprir a sua missão. Usar da minha influência, da sua influência, para fazer o nome dEle grande. Usar dos nossos dons e dos nossos talentos, dos nossos recursos, das nossas criatividades, para poder cuidar dos dEle, para poder abençoar o reino. Sabe, celebramos enquanto estamos aqui reunidos como igreja, mas tem tanta coisa para fazer. Sabe, quando a gente faz alguma coisa e faz para o Senhor, nós sabemos que a nossa vida não é aqui, tá aqui na frente tocando e cantando, mas essa é uma das expressões que nós podemos fazer para agradar a Deus e para usufruirmos dos dons e talentos que Ele já nos deu. Eu não posso estar aqui cantando, mas eles podem, então é um lugar. Mas assim, meu querido, é cuidar um do outro. Você sabe ser hospitaleiro, você sabe acolher pessoas, você sabe ajudar as pessoas. Pois bem, esse é o caminho como igreja, é uma família que cuida uns dos outros. Nós temos que estar envolvidos numa causa maior. Porque é que eu saio da minha casa todo dia. Por que você sai da tua casa, meu querido? De repente o teu time está jogando, de repente você está lá num quarto confortável, com ar-condicionado ligado, com a tua série da Netflix preferida. O que faz você sair de lá? A consciência clara de que aquilo é um lugar que Deus deu para você poder usufruir, mas aquilo não é tudo, aquilo é uma dádiva, é um presente, mas você tem um chamado para uma coisa maior do que isso. E eu quero desafiar você agora a poder falar com o Senhor, dizer: Deus, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero estar envolvido nessa causa maior. Sabe, eu não tenho uma causa maior hoje para dizer para você: olha, se envolva nisso. Mas tem muita causa maior que o Espírito Santo quer inquietar aqui hoje. Vai chegar um momento que talvez nós como igreja vamos ter uma causa maior para a gente se envolver, e aí eu vou contar com você. Mas assim, enquanto nós não temos uma coisa coletiva, nós temos coisas individuais. O seu momento e a sua resposta diante do Senhor. Feche um pouquinho os teus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar tua graça, pedindo, Senhor, que o teu Espírito venha falar com cada um de nós. Tu és Deus, e tu tens nos chamado, Senhor, tens nos colocado em lugares, Pai, que são tão especiais, e como diz a tua palavra, para isso, tu foste colocada como rainha. Vai reconhecendo onde Deus tem te colocado. Olha para a gama de influência que você tem e percebe as pessoas que você pode influenciar. Querido Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, ao encontro de cada um dos teus filhos. Vem, Deus, a realizar dentro de cada um deles esta incomodação santa, Pai, para que mesmo no palácio possam estar atentos, Senhor, àquilo que está acontecendo
estarem dispostos, Senhor, e darem a vida por aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Tua graça, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode te assentar? Isso faz sentido para você? Liga a luz para mim aí, Edu. Deixa eu olhar para essas pessoas maravilhosas. Isso faz sentido para você? Você está disposto a viver por uma causa maior? Eu quero te desafiar, meu irmão, a não dar resposta para mim, mas entender isso e entender esse chamado dentro do teu coração. Abra sua Bíblia, livro de Coríntios. Nós estamos hoje diante da mesa do Senhor, e não existe um outro momento mais especial para a gente falar desse assunto, senão o momento onde nós vemos aqui Jesus fez por cada um de nós. Ele estava disposto a morrer por uma causa. E ele disse, Evangelho de João, capítulo 10, ninguém tira a minha vida, mas eu livremente a dou, para que todos possam ter a vida eterna. A expressão de que eu não sou coagido, eu não sou obrigado, ninguém pode me pressionar, é uma escolha, e eu escolho fazer a vontade de Deus, nem que isso custe a minha própria vida, ou me custe a morte. E aí, se você pegar comigo 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos do 23 seguintes. Paulo aqui está falando a respeito dessa situação da ceia, daquilo que ele tinha recebido do Senhor, que tinha acontecido como um memorial, na véspera do momento de Jesus ser crucificado. E aí ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. E aí ele começa a contar como a coisa foi. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse texto é muito célebre, é muito especial, ele nos mostra algumas coisas. Primeiro, a ceia como um memorial que o próprio Deus nos ordenou. Então, no Novo Testamento temos dois memoriais, batismo e ceia. E a ideia de estarmos fazendo a ceia regularmente, para celebrarmos aquilo que Jesus já fez por nós. E quando nós nos achegamos à ceia, nós trazemos à lembrança o fato de que Ele pagou um preço para que nós pudéssemos estar aqui. De que havia uma causa maior que o movia. E quando Ele fez isso, Ele fez para que eu e você pudéssemos agora estar de paz, em paz com Deus, para que nós pudéssemos agora usufruir de tudo que o reino de Deus tem para nos oferecer, e não só usufruir, mas implantar este reino, por onde quer que a gente vá. E aí chega numa terceira situação, além de ser um memorial, de ser um cerimonial que Deus estabeleceu, além de ser uma situação muito clara de trazermos à memória que isso nos trouxe vida, porque alguém pagou um preço, Ele nos coloca num desafio de autoexame, onde Ele diz assim, examine-se pois a si mesmo o homem, então coma do pão e beba do cálice. Ele está dizendo, olha, presta atenção, quando você chega diante da ceia, lembra o que foi feito para que você pudesse ser livre do pecado, lembra o preço que foi pago para que você não viva mais na sua vã maneira de viver, como dizem as Escrituras. Quando nós nos achegamos à ceia, é hora da gente refletir como nós temos usufruído daquilo que Deus tem deixado para cada um de nós. E veja, a ideia de reflexão é refletirmos para nos corrigir, e não nos refletirmos para não bebermos a ceia, não participarmos da ceia. É como se fosse um resumo breve, ou a leitura de contabilidade, um resumete, uma situação que a cada tanto tempo você vai fazer, para ver como é que está. Deixa eu fazer o balanço agora, está em dia?
faço o balanço depois, está em dia, vou fechando as contas toda hora, para não chegar no final do ano e me assustar. Você vai fechando as tuas contas. Então, nós estamos diante da ceia. Ceia porque alguém acreditou que nós valíamos a pena. E Ele pagou o preço para que a gente possa viver. E agora tem um desafio, para mim e para você. Vamos viver assim também? Vamos caminhar desse jeito também? E aí Ele diz, então examine-se. Examine-se, julgue a sua própria vida. E então venha comer, venha participar desse momento. Eu queria que você novamente pudesse colocar de pé. E eu quero dar um espaço para você examinar a sua vida. Eu quero dar um espaço para você poder julgar o seu coração, a sua conduta, o seu comportamento, julgar as suas motivações, julgar as coisas que estão atravancadas, a falta de perdão. Querido, você puder colocar tudo isso diante do Senhor agora. O louvor vai estar tocando alguma coisa, só uma música de fundo, enquanto você para um pouquinho para ouvir o Senhor. E cumpre com a Escritura que diz examinar-se a si mesmo.